Fala galera, professor Matheus aqui para mais uma aula de biologia. E gente, é normal a gente se perguntar como que as plantas conseguem fazer fotossíntese ou como as nossas células produzem energia. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre uma teoria que nos ajuda a entender esses processos, que é a teoria da endossimbiose. Tudo bem? A teoria da endossimbiose, gente, ela foi proposta pela bióloga chamada Lynn Margulis nos anos 1980, 1981, e ela trouxe evidências que são evidências robustas e que sustentam essa ideia. Mas o que é exatamente a endossimbiose? Bom, gente, a endossimbiose ela é uma relação ecológica que ocorre quando um organismo vivo um organismo ele vive no interior de outro e ambos se beneficiam dessa relação. Sendo assim, a teoria da endossimbiose ela vai tentar, basicamente, explicar como que as organelas, mitocôndria e o cloroplasto surgiram nas células eucarióticas. Mas para a gente entender como que ocorreu esse processo, a gente precisa voltar um pouquinho de tempo, né? Cerca de 2 bilhões de anos atrás, quando a vida na Terra era basicamente composta por organismos unicelulares, como as bactérias. E lembrando que essas células, né, a gente chama de procariontes e eles não possuem compartimentos internos, ou seja, organelas membranosas, tá? E o seu material, obviamente, fica disperso no citoplasma porque eles não têm núcleo, beleza? E aí, galera, eu quero que vocês prestem atenção aqui no esquema que eu trouxe para a gente entender o processo da endossimbiose, tá? Em primeiro lugar, a gente vai ter uma célula ancestral procariótica que ainda apresentava seu material disperso no citoplasma, certo? Então a gente tinha aqui o DNA disperso no citoplasma e aqui a membrana plasmática. Ao longo do tempo, galera, essa célula mais primitiva, ela foi desenvolvendo o que a gente chama de invaginações de membrana, tudo bem? Então são essas entrâncias aqui, ó, que a gente chama de invaginação da membrana. Galera, essa invaginação da membrana, ela é super importante, por quê? Porque é ela que vai, ao longo do tempo, fazer com que a célula desenvolva novas organelas que a gente chama de organelas membranosas. Por exemplo, o retículo endoplasmático, certo? O complexo de Golgi e assim por diante, tá? Então, depois dessas invaginações que também servem para aumentar a área de contato, que é super importante para a célula, a gente já tem uma célula eucarionte em formação, tá? Porque também ao longo do tempo foi formando, a partir dessas reentrâncias, né, dessas invaginações, o núcleo, certo? Que é a maior organela que a gente tem nas células eucariontes, e o envoltório nuclear. Tudo bem? Mas é agora, na verdade, que começa o processo da endossimbiose propriamente dito, né? E aí a gente vê que essa célula protoeucarionte, ela provavelmente se alimentava realizando um processo de endocitose que a gente chama de fagocitose. E ela acabou por fagocitar uma bactéria ancestral de vida livre. E essa bactéria ancestral, ela era heterotrófica aeróbica, certo? O que depois de um tempo, né, acabou se tornando as mitocôndrias, ok? Que são as organelas que fazem respiração celular. Então, mitocôndrias. E aí, galera, dá para perceber no esquema que a célula protoeucarionte fagocitou a mitocôndria. E aí foi uma relação benéfica para as duas. Por quê? Porque a célula maior, essa protoeucarionte, recebeu energia, certo? E em troca, ela deu proteção para essa bactéria ancestral. Tudo bem? E o que precisamos aqui prestar atenção também é que o protoeucarionte que fagocitou a bactéria que viria a ser essa mitocôndria, ao longo do tempo, deu origem às células eucariontes animais, certo? Só que também ocorreu dessa célula
que fagocitou a mitocôndria, posteriormente fagocitou possivelmente uma cianobactéria que era autótrofa, ou seja, sintetizava o próprio alimento. Assim, essas células elas deram origem às células vegetais com as mitocôndrias e com os cloroplastos, tudo bem? Então, essa célula, além de fagocitar as mitocôndrias, ela também posteriormente fagocitou os cloroplastos, dando origem posteriormente às células vegetais. Lembrando que as células vegetais, elas são autótrofas por causa da relação simbionte, né, de ter transformado essa bactéria, essa cianobactéria antiga, em uma organela fotossintetizante. Beleza, agora que a gente entendeu qual que foi, né, como que foi o processo da endossimbiose, a gente precisa ver quais que são as evidências que corroboram com essa ideia, tá? E aí, a partir disso, eu trouxe basicamente 4, né, das principais evidências que corroboram com essa teoria da endossimbiose, tá? A primeira delas, gente, é que mitocôndrias e cloroplastos, eles contêm DNA, tudo bem? Então, e esse DNA, ele é diferente das células eucariontes, tá? Então, ele é um DNA que a gente chama de DNA circular. Não é que nem o DNA dos eucariontes, que é linear, tá? E sem estonas. Tudo bem? A segunda evidência que a gente tem a favor dessa teoria é que tanto o mitocôndria quanto o cloroplasto têm ribossomos próprios, tudo bem? Seguindo, a gente vai ter as especificidades de alguns antibióticos, tá? A gente sabe que ao tomar alguns antibióticos para combater algumas infecções bacterianas, esses antibióticos acabam por interferirem, né, na função de mitocôndrias e cloroplastos, tá? E por último, a gente viu que tanto mitocôndria quanto cloroplasto têm dupla membrana, tá? E a membrana mais externa, ela é parecida com a membrana da célula protoeucarionte, dos eucariontes, tá? Com a membrana plasmática. E a célula interna, ela é parecida com as membranas, né, das células bacterianas. E a título de curiosidade, galera, eu trouxe o nitroplasto para a gente ver a viabilidade da teoria da endossimbiose, tá? No caso, a partir de um estudo publicado na Science, os cientistas eles confirmaram uma especulação de que uma cianobactéria fixadora de nitrogênio evoluiu de um endossimbionte, que é justamente o que a gente está vendo, né, para uma organela fixadora de nitrogênio que a gente denomina, né, eles denominaram de nitroplasto, dentro de uma alga unicelular. Então, como é que funcionou? Basicamente, o nitroplasto era uma cianobactéria, e aí ele se transformou, essa cianobactéria, ela se transformou em uma organela, certo? Que é o processo da endossimbiose. Ela se transformou em uma organela fixadora de nitrogênio. Ok? E aí, galera, só para a gente terminar, eu vou recapitular o que é, né, a teoria da endossimbiose, tá? Então lembra, a gente tinha um ancestral, né, das células eucarióticas que por fagocitose englobou um procarioto não fotossintético, que no caso, em primeiro lugar, era as mitocôndrias. E aí, posteriormente, né, essa célula, ela também fagocitou os cloroplastos. Essa célula que fagocitou ambos, tanto mitocôndria quanto o cloroplasto, são células que posteriormente deram origem às células vegetais, tudo bem? Fotossintéticas, por causa dos cloroplastos, tá? E aí a célula ancestral eucariótica, que englobou somente a mitocôndria, deu origem posteriormente às células animais, ok? Galera, eu espero que tenham gostado da aula. Se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar ao máximo responder, ok? Tamo junto e até a próxima.